Saudações, pessoal. Estamos de volta mais uma vez aqui. Hoje nós estamos entrando no episódio 6 da série Eletricista Rico, Eletricista Pobre. Hoje o assunto será baseado em algumas decisões que você necessita tomar, né? Existem dúvidas em relação ao método, ou como você vai desempenhar suas atividades profissionais no mercado. Você não sabe se você se torna aí um eletricista independente, um eletricista autônomo, se você parte logo para ser uma empresa. Existem dúvidas que ficam aí pairando na sua cabeça e você está buscando, de certo modo, informações no mercado, com colegas, amigos, na internet, sobretudo, porque tem muita informação na internet, inclusive no próprio YouTube, tem bons canais que falam sobre a ascensão profissional e como se deve se portar um eletricista no mercado. E aqui hoje eu vou expressar a minha opinião, somente a minha opinião, de maneira que é experiência própria dos últimos 42 anos de atuação no mercado e que eu acho interessante e deu certo para mim, e dá certo para mim até hoje. Eu resolvi passar para vocês aí, tá certo? Então, nós vamos falar a respeito desse assunto com muita atenção, sobretudo, focado justamente nessa grande dúvida: ser um eletricista independente, autônomo ou propriamente uma empresa. Já volto. Voltamos. Você chegou até aqui, provavelmente deve ter visto os demais episódios, onde eu passo um resumo assim de algumas experiências e o que eu penso a respeito do eletricista rico e eletricista pobre. Sobretudo, até esse dado momento, eu acredito que você seja de fato um eletricista profissional, não é? E se você chegou até aqui, você tem que ter a sua base de conhecimento resolvida. Então, se você tem a sua base de conhecimento resolvida em relação ao estudo, em relação ao entendimento do que é a eletricidade, como funciona, seus aspectos básicos, até a NBR 5410 e suas aplicações, de como deve se proceder um eletricista profissional. Então, a base de conhecimento é fundamental. Então, você já tem. E nos episódios anteriores eu disse também que para que você pudesse ser um excelente profissional, você tem que ter algumas ferramentas básicas, né, iniciais, para você tomar decisões e saber como é que anda a sua vida financeira. Não estou falando de multímetro, amperímetro, nada disso. Isso faz parte da sua malinha aí, você tem isso aí com certeza. Então eu pedi que vocês baixassem um aplicativo, eu não estou ganhando nada com isso, chamado meudinheiro.com.br. Você vai lá, meudinheiro.com.br, baixa esse aplicativo no seu desktop, no seu PC aí, no seu celular, onde você vai passar a controlar o seu dinheiro. Vai poder discernir, separar inclusive o que você ganha profissionalmente e vai tratar a sua pessoa física como se fosse o seu próprio funcionário, né? Nessa altura do campeonato, você entendendo esse controle financeiro, você sabendo, tendo previsão como é que vai estar o seu caixa futuramente, daqui uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, e você sabendo controlar o seu dinheiro, vai ser fundamental para que você tome decisões na sua carreira, independente do que você for optar agora nesse momento. Então, eu insisto e digo para você que, por experiência própria, você se definir como um eletricista independente, eu acho a melhor maneira de você começar a sua carreira, a sua ascensão profissional. Por quê? Porque sendo um eletricista independente, tem que ter em mente o seguinte: o independente ele vai ter lá o CNPJ, o MEI dele. Você faz o MEI lá no seu próprio CPF, é um CNPJ. Se você for autônomo, você vai trabalhar com RPA. E se você for uma empresa, nossa, existe uma variação de situações que você vai ter que ter tempo, grana, entendimento, muito estudo e estar preparado para isso, né? Porque hoje,
para você se tornar uma empresa, além do CNPJ, você vai ter que ter contador, você vai ter que ter gente administrando a sua parte financeira, a parte administrativa, operacional, você provavelmente vai ter funcionário, veículo, ferramenta. Nossa, já se perdeu, né? É muito complexo. Mas antes de chegar a essa empresa, vai por mim, seja independente. Tenha o seu CNPJ. Por quê? Você sendo independente como MEI, você vai pagar uma taxinha besta anualmente, mensalmente lá para o governo. E sendo independente, você vai ter possibilidade de pegar qualquer tipo de serviço, porque você tem nota fiscal de serviço. Isso que é importante. Já como eletricista autônomo, você não vai conseguir trabalhar para a empresa, dificilmente as empresas vão querer pagar por RPA, existe uma série de problemas aí em relação aos impostos, tal, a operação contábil para poder te pagar, né? Você sendo um MEI, você sendo um independente, tendo seu CNPJ, trabalhando com nota fiscal e somente de serviços, é mamão com açúcar, é tranquilo. Você vai trabalhar para empresa, para hospitais, para indústria, você vai trabalhar para uma série de setores do mercado e sem maiores problemas, tá? Esse é o meu ponto de vista e de fato é o que acontece no mercado hoje em dia. Então, considerando essa possibilidade, e você já tem essa ideologia, né, definida na sua progressão, né, de ascensão profissional, você já formatou um plano diretor, você já sabe, você tem a base de conhecimento, tem o controle financeiro, você já definiu o nicho de mercado, que eu já falei disso. O nicho de mercado você vai prestar serviços de manutenção. Por que eu falo manutenção? Manutenção não se trata de pequenos reparos. Porque você tem que enxergar de uma outra forma. O mercado aí, alguns engenheiros, algumas pessoas aí no YouTube falam que você vai ser eletricista de pequenos reparos pro resto da vida. Você tem que entender o seguinte, o pequeno reparo, ele é um produto que vai te dar altos ganhos futuros. Sabe por quê? Porque de repente, você vai fazer um pequeno reparo numa residência ou num comércio e dali sai uma grande obra. Só que você tem que tratar o pequeno reparo como um ato profissional. Eu não estou falando de você trocar uma tomadinha, um interruptor, instalar uma luminária, eu não estou falando disso. Eu estou falando do seguinte, o camarada liga para você e fala, estou com um problema aqui na empresa, o DR não está armando e algo está acontecendo quando eu estou acendendo a iluminação aqui e a empresa está parada. Você corre lá para dar manutenção. Só que você não vai sair de casa batendo lata, que nem fala o taxista, o cara do Uber. Você já vai sair com o preço na cabeça. Vai falar pro cara assim, você tem conhecimentos, tem base de conhecimento. Se o cara falar que o DR não está armando, você sabe que é fuga de corrente. É um pau que deu lá. Então você já estabeleceu o seu ticket médio para atendimento, você estabeleceu lá, minha visita é R$350, minha visita é 250, minha visita é R$500, você estabeleceu o seu preço. Mas como é que é essa visita? Essa visita é o seguinte, eu vou até o local para solucionar o seu problema, salvo necessários a implementação ou a troca, a substituição de algum produto, de algum equipamento, de uma lâmpada, de um interruptor, ou de um DR, de um disjuntor, ou tem que ver passar fio, aí é sujeito a um orçamento. Mas independente disso, você vai me pagar a visita. Eu vou me deslocar, eu vou pá. Então tá tudo incorporado ali. Você vai conscientizar o cara que ele tem que pagar a sua visita para ir até lá. E essa visita é para você solucionar, você não vai cobrar mais nada por isso. Vai lá e soluciona. Viu que é o DR, viu que entrou em curto lá uma calha, uma luminária, um LED, alguma coisa assim, e você põe para rodar. Pronto, ganhou seus 350, seus R$500, tranquilo. Aí você, obviamente, vai pedir para o camarada te avaliar lá, você vai ter lá um anúnciozinho, Google Meu Negócio, que é gratuito também no Google, que funciona muito bem, tá certo? Você pede para o cara te avaliar, você vai ter lá 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 avaliações positivas, 5 estrelas, você vai ficar bem taxado no mercado, bem requisitado. O pessoal vai falar bem de você.
Então, o pequeno reparo você tem que tratar dessa forma. Se o cara falar assim, não, eu tenho que trocar um interruptor aqui, ninguém tem conhecimento disso, e eu já comprei o interruptor, o senhor pode me atender? Você pode me atender? Claro, sim, eu estou indo lhe atender. A minha taxa de visita é R$ 350. Nossa, tudo isso? Não é tudo isso, senhor. O meu deslocamento, né? Está incorporado o meu deslocamento, hora homem, o carro na rua, a ferramenta, a depreciação. Esse é meu preço. Ah, então tá bom, obrigado. Ótimo. O cara não pode pagar, não quer pagar. É melhor você ficar em casa do que ir trabalhar para um camarada que vai já logo de cara fica digamos, naquela imposição de que o teu preço está caro, né? E na verdade não é bem isso. Na verdade é que você tem um ticket médio e você depende desse ticket médio. Você não vai perder tempo em colocar uma tomadinha para cobrar 80 conto, 20 conto, R$ 15. Não, você vai gastar mais de deslocamento. Não pode isso, tá certo? Aí tem em mente o seguinte, tem em mente que não é que ele deixou de ganhar 20, 80, R$ 50 para trocar uma tomadinha. Você deixou de ter dor de cabeça. Você vai selecionar mais os seus clientes. Porque quando você pega cliente assim e começa já a indagar o seu preço, pula fora. Seja mais seletivo, seja mais exigente, né? Você mesmo. Selecione o seu cliente, tenha coragem, fala, infelizmente você, cliente, não tem o perfil que eu quero para ser o meu cliente. Ponto, acabou. Você elabora um perfil lá, fala, esse cliente eu não vou prestar serviço para ele, porque o cara resmunga, o cara não tem grana, o cara quer ficar pondo preço. Elimina esse cara, você não quer, você tem que ter bons clientes na sua carteira de clientela, na sua agenda. Então não entenda como você perdeu um negócio. Não perdeu nada não. Você vai ver que no frigir dos ovos, você atendendo aí, ganhando aí uma média de 700, 800 reais diariamente, fazendo 2, 3 chamadinhos, você vai juntar a grana aí para você no futuro tomar outras decisões e nós vamos falar sobre isso, sobre se tornar um empresário de sucesso. Eu não vou me estender muito aqui, senão vai ficar muito longo. Mas é isso, a minha opinião é que você seja um profissional independente. Tem muito mais coisa para falar sobre independência e sobre o mercado de eletricista independente que pode me perguntar, fale comigo no Zap, não tem problema, tá certo? Fique com Deus, até o próximo capítulo. Um abraço.